mais legal que eu acho desse programa deixa eu só mandar o link. O pessoal no grupo pedindo o link, eu mandei lá. Deixa eu só mandar de novo. Pessoal, vocês podiam... Deixa eu ver. Pronto, mandei. Então eu vou fazer assim, vai ser legal. E a coisa mais legal desse dispositivo, que eu acho, é a capacidade que eu tenho de fazer isso aqui, ó. Então eu venho aqui, ó, eu projeto para vocês a tela, o slide. Estão vendo? Todos estão enxergando o slide ali? Então isso que todos enxergam? Excelente. Então essa é a principal vantagem, tá? Então eu posso, por exemplo, vou passar os slides aqui e aí a partir do momento que eu achar que eu quero conversar com vocês, eu volto para minha cara, tá? Então eu acho que vai ficar bacana a aula sim. Diego e Eda, vocês estão conseguindo projetar na televisão que vocês falaram? Beleza. Então, pessoal, então vamos lá. Nós já somos na TV, não? Não tentou? Bom, enfim. Entendi. Bom, mas tá bom. Eu acho que mesmo assim no celular fica melhor assim no celular do que fazer pelo YouTube na TV. Eu acho que fica mais dinâmico, tá? Boa noite para todo mundo. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar. Eu acho que já estamos aí no nosso horário, né? 9h14. Então, estamos no horário para começar. Pessoal, como eu falei para vocês, eu encaminhei um capítulo de livro para vocês, né? Falava bastante coisa no capítulo, um capítulo extenso. E só recordando para que vocês entendam, na estomatologia, a gente, por vezes, vai fazer procedimentos cirúrgicos, né? Então, a gente conversou sobre biópsia, em toda essa questão. Então, uma vez que envolve procedimentos cirúrgicos, é fundamental que a gente entenda, né, a avaliação de paciente pré-operatório, né? Então, os tipos de informação, quais os dados são necessários para realizar uma cirurgia, né? Então, a avaliação sistêmica do meu paciente, assim como princípios cirúrgicos. Então, basicamente, é tudo isso que diz aquele capítulo do livro, né? Então, ele fala sobre análise sistêmica do paciente, sobre princípios de cirurgia, de sutura, e tudo isso. Obviamente, nós vamos ter uma aula para falar de cada uma dessas coisas, tá? Hoje, eu vou falar sobre princípios cirúrgicos. Então, avaliação do nosso paciente pré-operatória, tá? Então, antes da gente entrar numa cirurgia, alguns princípios que a gente tem que seguir pensando na avaliação do paciente como um todo, tá? Eu quero lembrá-los que eu desativei o microfone de todos vocês, tá? Não porque eu não goste de vocês, mas só para não dar microfonia aqui por hora. E aí, se alguém tiver pergunta e qualquer coisa, é só ativar o microfone. Vocês conseguem, vocês mesmos, ativarem seus respectivos microfones, tá? E, enfim, em qualquer momento da aula, vocês podem parar, podem perguntar e não tem problema algum, tá? Então, vamos lá para os nossos slides aqui. Então, a aula de hoje, como eu falei, avaliação pré-operatória em clínica odontológica. Então, são os tipos de avaliação que eu preciso fazer, os dados que eu preciso colher, pensando em uma avaliação pré-operatória, tá? Então, imagine aqui, eu não me refiro a cirurgias específicas, eu não quero saber se é uma extração, se é um enxerto, se é uma biópsia, mas enfim, são procedimentos cirúrgicos como um todo, né? E
obviamente, biópsia, como eu falei, é uma cirurgia, portanto, é de interesse nosso em estomatologia. E aqui é fundamental eu recordar alguns slides que vocês já estão cansados de ver, tá? Mas por que que a gente já faz uma avaliação pré-operatória, né? Então, qual é o objetivo de uma avaliação pré-operatória? Então, pessoal, a avaliação pré-operatória tem como objetivo, obviamente, otimizar a condição clínica do nosso paciente, né? Então, a principal importância de uma correta avaliação é justamente o quê? A prevenção de intercorrências, né? Então, aqueles tipos de intercorrências que nós não queremos no consultório, né? E essas intercorrências, elas podem se dar durante a nossa cirurgia, né? Ou pode acontecer complicações após a cirurgia, né? Então, é de fundamental importância a gente prevenir. É aquela frase que é meio clichê, né, mas que faz todo sentido na odontologia, que diz que um sábio resolve o problema e um muito sábio evita, né? Então, mais importante do que a gente conseguir resolver é a gente saber evitar, né? Então, nesse sentido, a avaliação pré-operatória vai ajudar demais, tá? Então vai ser bem prático, né? Coisas simples de resolver, tá? E eu espero que ajude vocês. Deixa só eu ver aqui. Pessoal, faça um favor para mim só aqui no grupo. Respondam antes de eu continuar aqui. Tem gente que está com dificuldade de entrar, aquela coisa toda, e perguntando se vai salvar. Tá? Como eu falei, vai ficar salvo, tá, pessoal? Então a aula vai ficar salva no YouTube, tá? Então não se preocupem. E a Aline, eu acho que está com dificuldade do microfone. Acho que ela inclusive já saiu. Acho que ela não salvou, não abriu o microfone. Então, se vocês puderem avisar essas pessoas aí, eu agradeço, tá? Mas eu acho que a Ediliana já está aqui, enfim. Tudo bem, pessoal? Os que estão aí estão me escutando bem? Nós estamos em 40, 39 agora. Posso seguir, pessoal? Todos estão me escutando? Mais alguém com problema com áudio? Tá. Pode seguir. Muito obrigado. Então aí avisem só esse pessoal no grupo que vai ficar tudo salvo e que se ela não escutou o áudio é porque o problema devia estar no microfone dela lá, tá? Então, o objetivo, né, principal de nós fazermos uma correta avaliação sistêmica do nosso paciente, como a gente já conversou, é basicamente evitar complicação, né? E, obviamente, quando a gente faz um plano de tratamento para o nosso paciente, quando a gente resolve, a gente tem um diagnóstico e traça um plano de tratamento, esse plano de tratamento ele deve ser baseado nas condições do paciente, né? Não só nas condições sistêmicas, né? Mas também, não só na condição financeira, mas também na condição sistêmica, condição local, né? Então, às vezes, a gente sabe, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui, um implante, por exemplo. Não é todo paciente que é candidato a receber um implante, né? Então, esse tipo de situações a gente analisa basicamente analisando as condições sistêmicas, né? Então, através dessa análise complexa, a gente consegue determinar e traçar, né, o principal ponto, tá bom? Então, vamos seguindo. E aí, aqui, eu gosto sempre de mostrar aquele slide, né, que vocês também já conhecem, que analisando em odontologia, se gasta, né, muito mais tempo na execução do que no planejamento de um procedimento. E é uma certa incoerência se a gente pensar que a maioria dos acidentes e complicações são decorrentes de falha de planejamento, né? Então, apesar de nós gastarmos um tempo muito menor planejando, as complicações, na maioria das vezes, acontecem por falhas de planejamento, tá? Então, isso é um dado interessante, tá? E para uma coisa que vai
Pessoal, só respondam a Maiara ali para sair o som, para ela liberar o microfone ali, por favor. Alguém digita só para ela ali no bate-papo, por gentileza. E um trabalho que é muito interessante, que mostra justamente isso, esse trabalho de 1990, né, mostra basicamente o momento em que ocorrem essas complicações dentro de um consultório odontológico, né? Então, dentro de um consultório, segundo esse trabalho, o momento da complicação se dá, na grande maioria, durante ou após a aplicação da anestesia, né? Ou ainda durante o tratamento. Então, as complicações, de maneira geral, se dão ou durante a anestesia ou durante o procedimento em si. Quando a gente pensa em complicações após a conclusão do tratamento, né, então após o término, esse número é muito menor, a porcentagem é muito menor. Tá? E por que você fala, professor, mas o que interessa eu saber que a grande maioria das complicações acontecem durante a anestesia ou durante a realização do procedimento? Porque as principais vias de resolução para esses problemas, ou melhor, via de evitar esses problemas, é uma correta anamnese, né? Então, através de uma correta análise sistêmica do meu paciente, eu consigo selecionar qual será o melhor sal anestésico para o procedimento. Ou melhor, qual a quantidade de anestésico, né? Ou ainda qual a técnica adequada. Tá? Então, se nós conseguirmos entender, compreender e saber identificar as características sistêmicas do meu paciente, com toda certeza eu vou ter um baixo risco de complicação na minha clínica. Tá? Então, a avaliação pré-operatória, pessoal, com base nisso tudo que eu falei até aqui, ela é realizada visando estabelecer se a capacidade física e emotiva do paciente vai permitir tolerar o tratamento odontológico, né? Então, eu analiso, eu faço essa avaliação pré-operatória para saber se o meu paciente vai tolerar o procedimento que eu quero fazer nele, né? Então, será que ele tem capacidade física e emotiva para suportar uma cirurgia de implante, uma extração, um tratamento endodôntico e esse tipo de situação, tá? Então, tudo isso que eu falei até então é só para que vocês consigam compreender a importância de avaliação pré-operatória. E quando a gente fala em avaliação pré-operatória, é fundamental a gente lembrar as etapas que consiste, né, essas avaliações, esse exame inicial. Né? Isso vocês também já estão cansados de ver, né, a importância de uma correta anamnese, né, um exame clínico bem elaborado, e um exame físico, né? Então, quando a gente pensa em um exame clínico bem elaborado, a gente pensa em uma anamnese bem feita, né? Então, é importante a gente saber o estado atual da doença, se o paciente faz uso de algum medicamento, se ele passou por alguma complicação, ou ainda se ele tomou o medicamento hoje, né? Então, todas essas informações são importantes, né? São dados que a gente colhe que são de fundamental importância, tá? Deixa eu só... Eu não sei o que o pessoal está com tanta dificuldade de acessar, pessoal. Estou vendo no grupo aqui, tem gente brava que não saiu o áudio. Professor, eu vi, o pessoal tá bravo porque podia ter continuado no YouTube. Eu não entendi também. O quê? O pessoal tava bravo que podia continuar no YouTube, falaram. Então, mas é bem Mas assim é complicado. muito mais. Assim é bem melhor desse jeito. Então, é uma coisa interessante isso daí. Porque a gente escuta muito no YouTube reclamando que o tempo era curto, né? Então, Sim. aí foi proposto fazer um tempo maior, aí reclama que tem que ficar o tempo inteiro na frente do computador. Aí no Assim é YouTube, bem melhor. A gente tem dúvida, já fala, né?
E aí a ideia aqui é justamente uma interação, né? Fazer uma sala de aula virtual, eu conseguir projetar os slides e vocês conversarem comigo, né? Então eu não sei o que se vocês Verdade, quiserem fica bem diferente. eu posso partir pro YouTube, Agora mas eu Não, professor, pode continuar aqui. Eu acho melhor aqui. professor, Oi. Quem tá pode Oi. continuar. Aqui está muito Continua melhor. aqui, professor. Aqui é bem melhor. Continua por aqui. A interação aqui fica muito mais fácil. Que eu acho que o pessoal tem dificuldade de liberar o áudio, é só clicar no microfone ali, daí eles ficam bravos, não sei o que está acontecendo. Tá em inglês. Ali, acabei de mandar um tutorial pro pessoal, mas ninguém segue, parece que ninguém Oi. lê que a gente manda. Bom, eu vou seguindo aqui por hora e depois ao final a gente vê como ficou, tá? Eu acho que é mais fácil. Muito bem. Então, pessoal, falando na consulta inicial, né? Então a gente faz uma correta anamnese seguido de um correto exame físico. Então, na anamnese, a gente vai colher informações, né? Como eu falei para vocês, colhe informações sobre o paciente e esse tipo de situação. Eita senhora, alguém espirrou aí com força. Deixa eu tirar o áudio. E o exame físico, por sua vez, a gente faz exames, né? Nós fazemos a avaliação do paciente como um todo, tá? Então, a gente faz inspeção, palpação, auscultação. Então, através de dados que a gente colhe do paciente e não mais que o paciente passa para nós, tá? Então, essas são as principais diferenças, mas que são procedimentos necessários, né? Para que a gente tenha uma boa anamnese e um exame físico. E ali no exame físico que a gente observa basicamente os sinais vitais do paciente também, né? Então a gente observa, por exemplo, pulsação, respiração, a pressão. Então todos esses tipos de informação são fundamentais para a gente colher do paciente e pode influenciar de alguma maneira o nosso procedimento. Né, pode influenciar a maneira com que a gente vai conduzir o tratamento, tá? Então, com base nisso tudo, muitas vezes a gente solicita, né, exames complementares e eu não vou focar aqui, né, a questão de exames de imagem, exames laboratoriais, porque isso tudo a gente já viu em diferentes momentos. Então, vocês já sabem o que são exames complementares e, enfim, isso não é o foco da nossa aula de agora, tá? E a questão é, com base em todas essas informações que nós temos aqui, a gente tem que saber diferenciar a questão entre sinais e sintomas, né? Então, o que são sinais e o que são sintomas? Então, esses são pontos importantes que a gente tem que saber diferenciar, tá? Então, o primeiro ponto, a primeira questão, sinais a gente entende como manifestações clínicas, né, que são perceptíveis pelo profissional, né? Então, por exemplo, uma tumefação, uma úlcera. O meu paciente não precisa me falar que está com esse tipo de situação. Isso é um sinal que eu estou vendo. Isso é perceptível, né? Enquanto que sintoma são aquelas coisas, aquelas manifestações que são subjetivas, né? Ou seja, são manifestações que o paciente precisa relatar para nós, né? Então, elas são percebidas pelo paciente e após essa percepção ele vai relatar para nós, para os profissionais, né, para o dentista, seja para qual for o profissional que ele está conversando. Então, o principal exemplo, né, aqui que eu coloquei desse tipo de manifestação, náusea e cansaço, né? Então, esse tipo de sintoma aqui, o paciente que tem que relatar para nós, tá? Então, com base nisso tudo, pessoal, qual é a importância? Que tipo de alterações podem ser feitas através de uma correta anamnese, de uma correta coleta de dados, de uma correta avaliação
pré-operatória do meu paciente. Então, primeiro ponto, eu posso muitas vezes aqui solicitar uma necessidade de avaliação médica, né? Então, dependendo do tipo de avaliação que eu fizer nesse pré-operatório, eu posso solicitar uma avaliação médica. Quando eu digo avaliação médica, pessoal, vocês têm que ter em mente que a gente não pede solicitação para o médico. Isso eu já falei para vocês em diferentes momentos, né? Então, a gente não liga para o médico, a gente não pede autorização. O que a gente faz, muitas vezes, é pedir uma avaliação de risco, esse tipo de coisa. Outro ponto que a gente avalia através dessa análise pré-operatória é a necessidade de uma medicação prévia. Então, será que esse paciente necessita de uma medicação prévia? Será que ele é um paciente ansioso, por exemplo? Será que é um paciente que pode vir a apresentar algum tipo de complicação se eu não passar uma avaliação prévia? Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Acho que alguém levantou a mão ali. Se não... Bom, se alguém quiser fazer pergunta, só manda ali no bate-papo, tá? Ou liga o microfone e me pergunta, tá? Não tem problema algum, tá bom? Outro tipo de mudança que muitas vezes a gente faz através desse tipo de análise é a seleção do anestésico, né? Então, às vezes na minha clínica eu tenho, por exemplo, articaína, eu gosto muito de articaína, mas às vezes o meu paciente não é um paciente indicado para se realizar esse tipo de solução anestésica. Ou ainda o vasoconstritor, né? Então, será que o paciente pode receber aquele vasoconstritor que eu tenho no meu consultório? Né? Então, aqui um exemplo que é bem característico, por exemplo, a felipressina, né? A felipressina, ele é o vasoconstritor presente em uma determinada solução anestésica, né? E a gente sabe que a felipressina pode gerar contração uterina e dessa maneira muitas vezes induzir o parto prematuro. Pessoal, respondam para mim a Grace lá, por favor, só para ela clicar no microfone ali que sai o som, é só ela liberar o áudio. Acho que é por isso que ela tá brava ali, ficou brava no grupo. Alguém pode responder ela ali para mim, fazendo essa enorme gentileza, pessoal? Eu acho que já mandaram, professor, que era só clicar ali no microfone. Que ela mandou no bate-papo agora ali que não está saindo áudio. Mandaram no grupo explicando. A Brenda mandou, o Samuel mandou. Então está devidamente explicado. Se for ficar parando toda hora, não vou conseguir concluir. Então, pessoal, além disso, a gente consegue modificar o planejamento inicial. Então, talvez o que a gente havia planejado inicialmente, por conta das características que o nosso paciente apresenta, a gente muda, né? Então, às vezes era um determinado planejamento e por conta dessa condição a gente muda, né? Ou ainda, será que esse paciente é candidato à anestesia geral, né? Então, esse é um outro ponto. Algumas vezes a gente precisa considerar uma cirurgia em ambiente hospitalar, né? Uma cirurgia em um ambiente hospitalar com anestesia geral, tá? Então, todos esses pontos, esses tipos de alteração, a gente pode fazer e deve fazer, se necessário for, dependendo da condição do nosso paciente. E analisando a condição sistêmica do nosso paciente, como a gente sabe também, a classificação ASA, né, Associação Americana de Anestesiologistas, classifica o paciente com relação à sua condição sistêmica, né? Então, essa associação classifica o paciente como ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5 e ASA 6, né? Então, o que vem a ser cada uma dessas situações, tá? Então, o paciente ASA 1, como a gente já conversou, é aquele paciente saudável e sem ansiedade, né? Então, é um paciente relativamente normoreativo, né? Aquele paciente que todos querem no consultório, né? Um paciente sem alteração, sem maiores riscos do procedimento. Entretanto, nós temos o paciente ASA 2,
né? Aquele paciente que tem uma doença sistêmica moderada, paciente asa 3, paciente com doença sistêmica severa, aquele paciente asa 4, que são pacientes que estão sob constante risco de morte. Então, obviamente, esses pacientes não é muito frequente no nosso consultório, né? Então, pensando na prática clínica, a gente trabalha normalmente com paciente asa 1, asa 2 e até asa 3. Tá? E aí nós temos o paciente asa 4, né? Que são aqueles pacientes que estão sob constante risco de morte, como eu falei. O asa 5, né, que são pacientes com expectativa de vida menor do que 24 horas, então pacientes terminais, e o paciente asa 6, aqueles pacientes que já apresentam morte cerebral, né? Então são pacientes que já estão em morte cerebral, tá? Então obviamente isso não vai ser a realidade da grande maioria de vocês, tá? Então, o que é importante a gente ter em mente, pessoal? Que além de situações físicas, né? Então, além de alterações sistêmicas, de problemas físicos, a gente deve considerar, durante a nossa consulta, a ansiedade, né? Então, alterações psicológicas podem influenciar muito o atendimento odontológico, tá? E, obviamente, como vocês sabem, a consulta, né, o atendimento odontológico pode ser assustador para diferentes pessoas. A gente não sabe, né, o tipo de complicação, o tipo de histórico que o nosso paciente apresenta. Então, às vezes, o simples fato de comparecer a um consultório odontológico e esse tipo de situação pode ser um desafio. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que considerar, tá bom? E pensando, né, em ansiedade do paciente, é importante ainda a gente diferenciar o que é medo e o que é ansiedade, né? Então, é diferente um paciente que tem medo de dentista de um paciente que apresenta extrema ansiedade, né, por conta da doença. Então, o medo, pessoal, é uma percepção de uma ameaça imediata. Enquanto que uma ansiedade, né, uma ansiedade excessiva, é aquela percepção de uma ameaça futura. Então, aquele paciente que já sofre por antecedência, sabe que tem dentista amanhã, esse tipo de coisa, é um paciente que é considerado ansioso, né? Então, isso são diferenciações que parecem pequenas, mas muitas vezes influenciam muito no possível medicamento desse paciente. Tá? Então, o medo, normalmente, ele vai cessar, né? Então, ele acaba, né? Ele se encerra rapidamente quando acaba o estímulo. Enquanto que a ansiedade, né, por outro lado, ele não vai acabar rapidamente. Então, o paciente ansioso, normalmente, ele sofre durante muito tempo, tá? Aí a Jéssica perguntou, professor, mas e se esse paciente não se acalma durante o tratamento? É isso que eu vou chegar lá, viu, Jéssica? Eu vou mostrar alguns dados, é uma coisa bem interessante. Então, o que a literatura mostra para nós, né? A literatura mostra seda. O que é seda? A literatura mostra para nós que dos nossos pacientes, né, em torno de 22 a 79% apresentam graus moderados de ansiedade, né? Então, é uma porcentagem muito grande de paciente. Entendi, é uma opção. A gente vai chegar lá. E é uma porcentagem muito grande de pacientes, né, que têm essa necessidade apresentam ansiedade para tratamento odontológico, tá? E dessa porcentagem, em torno de 8 a 15%, ou seja, na média, mais de 10% são altamente ansiosos, né? Então, mais de 10% são pacientes que pode vir a precisar de algum tipo de intervenção por conta da ansiedade, tá? Como a Jéssica bem perguntou ali, tá? Pessoal, a aula vai ficar gravada, tá? Já avisei lá no grupo.
Bom, vou continuar aqui. Até me perdi aqui. Então tá, então alguns desses pacientes, né, grande parte dos pacientes são ansiosos e podem vir a precisar de algum tipo de medicamento, tá? Tudo bem. E que tipo de repercussão clínica, né? Então, que tipo de efeitos, né? Que tipo de aspectos clínicos um paciente com alta crise de ansiedade pode vir a apresentar? Então, é normal pacientes muito ansiosos apresentar o que a gente chama de síncope vasopressiva, né? Então, o famoso desmaio, né? Que vocês conhecem. É normal apresentar síndrome de hiperventilação, né? Então, aqueles pacientes que apresentam dificuldade respiratória, começam a ficar ofegante. E muitas vezes, crises de ansiedade podem influenciar a resposta da anestesia. Então, crises excessivas de ansiedade pode apresentar, muitas vezes, um efeito inesperado da anestesia, dificuldade de anestesia e esse tipo de coisa, tá? Então, é importante, né? A ansiedade é uma coisa que a gente tem que considerar. E olha que interessante, segundo o Malamed, em torno de 75% das emergências médicas que acontecem no consultório odontológico estão relacionadas ao estresse e à ansiedade. Então, é uma porcentagem muito grande de emergências médicas que acontecem dentro de um consultório odontológico por conta de estresse e ansiedade, né? Além disso, pessoal, o meu tempo está acabando aqui de 40 minutos e aí eu vou começar a reunião naquele segundo link que eu mandei para vocês, tá bom? Pode ser, pessoal? Já nós temos 40 minutos, eu vou para os próximos 40. Espero que aqueles que tiveram dificuldade aí com o microfone para entrar, seja lá o que for, agora já tenham compreendido melhor aí como é, tá? Então eu vou encerrar, como eu falei, vai ficar salvo, eu vou disponibilizar a aula, não se preocupe, tá? Então eu vou encerrar esse primeiro e a gente já vai para a próxima.